Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Quem deseja começar a investir em ações com condições reais de obter excelentes resultados, precisa entender a estratégia Buy and Hold. Ela não somente é a mais utilizada pela maioria dos grandes investidores, como também é a que proporciona a melhor comodidade para quem deseja investir com segurança. Esse método visa fazer com que a carteira de investimentos cresça com solidez, sem que você precise dispor muito do seu tempo acompanhando as movimentações do mercado. Seguindo essa linha de raciocínio, tudo o que você precisa entender são conceitos simples que certamente farão a diferença em seus investimentos. Para que isso possa ser posto em prática, é necessário que você tenha em mente o longo prazo. Afinal, uma máxima que ouvimos com bastante frequência aqui também se aplica. Ou seja, nada acontece da noite para o dia. A vida é um grande processo de maturação, onde nós vamos cada vez mais aprendendo com o passar dos dias. Dessa forma, é importante o investidor incorporar essa visão. Meu nome é Marcelo Teófilo e o episódio de hoje do Impodcast é sobre como o Buy and Hold pode transformar a sua vida no longo prazo. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser informado sobre os novos episódios. Aproveite e deixe a sua curtida para colaborar com esse meu trabalho, combinado? Então vamos lá. Construir um futuro sólido nos investimentos requer estudo e interesse por parte do iniciante. Até mesmo investidores já familiarizados com determinadas operações, às vezes demoram a perceber que as melhores rotas não eram aquelas que eles imaginavam. Grandes investidores reconhecem os seus próprios erros. Compreender o mercado faz com que você possa alcançar excelentes resultados, mas é importante que você deixe as emoções de lado e analise os seus investimentos de forma pragmática. Essa praticidade deve ser incorporada à sua vida de maneira simples. O segredo está em você deixar de lado as falsas ilusões de ganhos rápidos. Uma das belezas da Bolsa de Valores são as ótimas oportunidades que ela nos dá. Mas para que isso aconteça, é importante que você mantenha os pés no chão, mantenha a lucidez e a tranquilidade. Investir, como eu sempre digo, é um processo que irá nos acompanhar por toda a nossa vida. Sendo assim, não há por que ter pressa. Afinal, a falta de paciência pode ser a sua maior inimiga ao longo do caminho. Não se esqueça que a sua trajetória será marcada por suas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Quando você começa no mundo dos investimentos, uma das principais lições que você precisa aprender logo de início é que os resultados virão com o decorrer do tempo. Adquirir o hábito de realizar os seus aportes com consistência é algo que você terá que incorporar à sua vida. O que torna a Bolsa de Valores tão atraente é a certeza que os investimentos irão lhe acompanhar para o resto da vida. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que você tenha a paciência como grande aliada e saiba respeitar o tempo. Afinal, como diz o ditado, o tempo é senhor de todas as horas. Na Bolsa de Valores, agir de forma inteligente significa olhar para o futuro. Você não deve ter pressa. O objetivo é envelhecer fazendo bons investimentos, pois investir é um processo tão saudável que faz bem ao bolso como também à nossa mente. Então, saber esperar é sinônimo de sabedoria. Controlar a ansiedade é uma dádiva que o conhecimento nos traz. O segredo está em você simplificar ao máximo a sua postura no mercado. Assim, o objetivo principal do Buy and Hold é realizar investimentos que sejam voltados para o longo prazo. Na prática, o investidor utiliza essa estratégia, ou seja, compra os ativos e os mantém em carteira por tempo indeterminado, visando o retorno futuro. Muitos investidores renomados, como Warren Buffett e Luiz Barsi, que começaram do zero a investir em ações, fizeram fortuna utilizando essa estratégia, justamente porque é considerada a mais sensata entre todas as existentes. Por isso que eles são adeptos dessa filosofia e dessa visão de longo prazo.
Mas você precisa entender que não basta comprar os ativos e deixá-los em carteira. É necessário que você compre ações de boas empresas e que as acompanhe ao longo do tempo. Assim, você conseguirá avaliar a qualidade de suas escolhas e se as empresas continuam apresentando bons resultados. Essa análise é essencial para que você entenda se as empresas continuam com bons fundamentos. Afinal, boas companhias são aquelas que apresentam lucros consistentes e remuneram bem seus acionistas. Em geral, as pessoas gostam muito de exemplos. Então, já que eu mencionei o Buffett e o Luiz Barsi, eu vou falar sobre alguns investimentos realizados por eles. Talvez muitos já saibam, mas outros com certeza não fazem a menor ideia. Mas o Buffett possui ações da American Express desde 1960 e tem em sua carteira ações da Coca-Cola desde 1988. Por sua vez, o Barsi é acionista da Klabin e do Banco do Brasil há décadas. Mas por que será que eles permanecem com as ações dessas companhias durante tanto tempo em carteira? A resposta a essa pergunta é bastante simples. Não há razão para se vender algo que possui excelente qualidade e bastante solidez. A pessoa só venderia se estivesse precisando de dinheiro ou se o ativo perdeu valor. Do contrário, não faz o menor sentido você se desfazer de determinado investimento que gera resultados. Eu lhe faço a seguinte pergunta: você venderia a sua empresa ou o seu negócio se eles estivessem gerando lucro, receita e apresentando ótimos resultados? A grande maioria das pessoas responde que não. Então, por que você, como acionista de uma empresa, ou seja, sócio da empresa, vai vender a sua participação só porque a empresa se valorizou ao longo do tempo? Provavelmente você, como proprietário de uma empresa ou negócio bem-sucedido, vai querer o quê? Abrir filiais, franquias e expandir o negócio. Não vai querer se desfazer dele. Com as ações funciona do mesmo jeito, é a mesma coisa. Ou seja, ativos você acumula ao longo da vida, aumentando cada vez mais a sua participação e o seu patrimônio. Não importa se são ações, imóveis, negócios ou qualquer outra coisa. O que importa é que eles gerem renda passiva e resultados para você, tipo aluguéis, dividendos ou mesmo juros. Fazendo uma pequena analogia com um jogo antigo chamado Banco Imobiliário, em nossas vidas, a brincadeira, ou melhor, o objetivo é conquistar cada vez mais bens que produzam resultados para a gente. No banco imobiliário, cada vez que você jogava os dados, era obrigado a se mover para um determinado espaço do tabuleiro. Se ele estivesse livre, você poderia adquirir um hotel, uma casa, enfim, uma propriedade. Na sequência, todos os jogadores que caíssem nas propriedades que você tivesse adquirido teriam que lhe pagar aluguéis. Sendo assim, as suas aquisições passariam a lhe render proventos. Isso vale também para as nossas vidas. Para o investidor de longo prazo, a questão central é a construção de patrimônio. Como eu acabei de falar, esse processo visa a obtenção de renda passiva através de um crescimento estável da carteira. Assim, o buy and hold busca a sua segurança e a de sua família no futuro. Dessa forma, as preocupações com as quedas do mercado se tornam irrelevantes a partir do momento que os fundamentos das companhias, no caso em que ele investe, continuam preservados. Normalmente, o propósito maior desse investidor é construir a sua liberdade financeira. Porém, a essa ideia somam-se também projetos de cunho pessoal. Muitas vezes, há o desejo de realizar viagens no futuro, o investimento na educação dos filhos, a compra de um imóvel, enfim, as finalidades são diversas. O buy and hold é uma estratégia que atende a todos os investidores, pois permite que você realize os seus investimentos de forma tranquila ao longo do tempo. Outro fator relevante é que, devido aos investimentos serem realizados em boas companhias, minimiza-se significativamente a possibilidade de perdas. Como o intuito do investidor é comprar as ações das companhias e segurá-las, uma das perguntas bastante comuns é: qual o tempo que se deve mantê-las em carteira? A grande maioria dos investidores de longo prazo pensam em tê-las até o momento em que as empresas deixem de apresentar lucros consistentes
ou tenham alcançado um nível de valorização acima do esperado. Cada investidor tem os seus próprios critérios para definir aquilo que considera ser o ideal em termos de ganhos. Entretanto, o investidor de longo prazo não fica com um ativo por menos de 5 anos. Esse perfil de investidor utiliza sempre períodos longos para realizar as aplicações, justamente porque busca também o recebimento dos proventos, que nada mais são do que a sua participação como acionista da empresa. Os acionistas, que são os sócios minoritários da empresa, recebem principalmente através de duas maneiras: a distribuição de dividendos e o recebimento de juros sobre capital próprio. Em relação aos dividendos, as boas empresas em geral buscam distribuir 25% da sua lucratividade aos seus acionistas. Essa distribuição acontece porque existe uma previsão legal para que isso ocorra. Em algumas situações pontuais, elas podem optar por não distribuí-los, visando que eles sejam reinvestidos, a fim de que a empresa possa crescer ainda mais, entregando futuramente melhores ganhos aos seus acionistas. Obviamente que você receberá proporcionalmente ao valor que tem investido. Assim, a sua remuneração aumentará de acordo com o número de ações que você for adquirindo ao longo do tempo. Então vamos supor que você tenha 1.000 ações de uma empresa totalizando R$10.000 e essa empresa está pagando dividendos anuais de 6%. Isso significa que você receberá R$600 por sua participação como acionista. Esse é um cálculo bastante simples, mas serve como referência para ajudar você a entender a lógica que envolve o pagamento dos dividendos para você como sócio da empresa. Outra forma bastante comum das empresas remunerarem os seus acionistas é por meio dos juros sobre capital próprio. Algumas empresas preferem distribuir os proventos, que é justamente a sua participação, através de juros sobre capital próprio, pois elas conseguem abater essa distribuição em sua contabilidade por meio de incentivos fiscais. Dessa forma, sobre os seus ganhos são descontados o percentual do imposto de renda. Já na distribuição dos dividendos, o imposto não é deduzido do investidor. Por último, não podemos nos esquecer que o investidor de longo prazo também ganha com a valorização no preço das ações. Com isso, se você comprou uma determinada ação por R$10 e 5 anos depois ela está valendo R$20, significa que além dos dividendos e juros sobre capital próprio, você também viu seu investimento dobrar de valor depois desse período. Por isso é importante você comprar ações de boas empresas e acompanhar o desenvolvimento ao longo do tempo, analisando se elas continuam gerando bons resultados. Existem outras formas de ganhos, tais como a bonificação, a subscrição, porém eu não irei falar sobre elas nesse vídeo, pois são menos comuns, mas eu abordo esses assuntos em outros vídeos. Bem, eu vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos com análises de empresas e a playlist com vídeos sobre o universo dos investimentos, ok? A ideia é ajudá-los da melhor maneira possível. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do InPodcast e que esse conteúdo tenha sido válido para vocês. Então, aproveite e se inscreva no canal, como também ative as notificações para você receber os novos episódios. E deixe o seu joinha, sua curtida e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à boa informação. Combinado? E deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Afinal, o debate realizado de forma inteligente é bastante saudável e gera também sempre novas reflexões para todos. Tá joia? Super obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!